Olá pessoal, mais uma ação e reação nessa sexta-feira, dia 4 de agosto de 2017. Tempo frio aqui na Baixada Santista, para você como meu amigo Mário Gil, que viu o programa de Portugal. Então, o tempo esfriou aqui na Baixada Santista, uma noite de quinta para sexta, uma madrugada com muitos ventos fortes, o tempo está frio. Não é que está frio, mas para o Santista está um pouco acima da média que ele está acostumado, né? O Neymar chega ao Paris Saint-Germain, ele foi, muito dinheiro, né? Qualquer um iria, né? Às vezes você troca de cerveja, às vezes por causa de um gostinho, né? Você por causa de um lugar mais caro vai para um outro mais barato. Imagine com 812 milhões. Né? Eu que sou crítico do Neymar na questão da saída do Santos. Aquela venda antecipada, aqueles 40 milhões que sumiram da conta do Santos e que ele foi jogar uma final contra o Barcelona já vendido, né? É feio, isso foi feio. Mas por 812 milhões... Se você tem uma dívidazinha com o fisco lá na Espanha, tal, uma perrengue que dá para pagar tudo, aliviar a sua vida, o Neymar vai para o Paris Saint-Germain, assinou em Paris. Todo mundo de terno e gravata, e o Neymar de camiseta, uma camiseta do Batman, né? Batman Neymar. Santos registra uma queixa de barulho por dia. A cidade tem ficado barulhenta. Temos comentado aqui, isso são barulhos pontuais, casa noturna, o cara que briga com o cachorro, que briga com a mulher que pega um pau de macarrão, bate no marido, esses são os barulhos pontuais. Fora o barulho de motos, que a gente sempre fala aqui, que às vezes o cara deixa o escapamento aberto, e a CT tinha que fazer um trabalho preventivo nessas questões. Acho que a cidade ia aplaudir de pé. A CT, com a Polícia Militar, a Guarda Municipal, é só pegar uma sexta-feira, uma segunda-feira à noite, Ana Costa, Avenida da Praia, Divisa, um barulhinho, parou de 80 decibéis, pega a moto, tá bom, aí aprende. Numa semana não vai ter uma moto barulhenta em Santos. O cara vai chegar com a moto na balada, na casa noturna, no veterinário, no médico. Olha que legal, minha moto não faz nem barulho. Vamos valorizar o silêncio, né? São Paulo tropeça ontem. A coisa tá feia no Morumbi, né? Dorival, 2-1, perdeu do Curitiba e a coisa tá feia. Morre o cantor e compositor Luiz Melodia, aos 66 anos, no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa. O músico lutava contra um câncer de medula. Melodia chegou a fazer um tratamento, transplante de medula, resistiu bem no começo do procedimento, mas no final não respondeu bem à quimioterapia. A TV Com, né, dá nossos pesares aí por esse grande cantor e compositor brasileiro, Luiz Melodia, que faleceu aos 66 anos. Hoje, para nos ajudar a fazer o programa aqui, 2 advogados. Um que está sempre aqui na bancada, outro está meio sumido, excesso de trabalho, estudando muito sobre lei trabalhista, né? Então, é o doutor Danilo de Oliveira e também o André Luiz Simões Andrade, que retorna ao programa. Hoje, como é dia par, sem distinção nenhuma aos nossos advogados, começar pela direita. Então, obrigado, Danilo, por ter aceito o nosso convite aqui para mais uma ação e reação. Boa tarde, Filete. Eu aqui agradeço o convite. Vocês sabem que é sempre um grande prazer estar aqui contigo, com toda a sua equipe, sempre muito gentis. E hoje, agraciado com a presença do doutor André, nosso colega, que com certeza tem muito a falar sobre essa reforma trabalhista, polêmica, né? Sem contar, Filete, rapidamente antecipando aqui um destaque, o Neymar muda de time porque não havia espaço para ele no Corinthians, né? Time redondinho, organizado, encaixado. O Neymar teve que procurar uma outra alternativa que não o alvinegro da capital. Piadas à parte, os caras têm que pagar o estádio primeiro, mas o Corinthians é um grande time do futebol brasileiro, né? Mas está empenhado em pagar 10 milhões de reais por mês para o estádio, para o Arena Corinthians, né? Que custou 1 milhão e 100, segundo Lula. Mas pelos críticos, com 330 milhões conseguiria construir o estádio, né? Bom, também o nosso advogado André Luiz Simões Andrade. Tudo bem, André? Boa tarde, Filete. Boa tarde, doutor Danilo. Eu estou à esquerda do Filete, mas à direita do telespectador e sempre à direita. Esquerda comigo não tem vez. Obrigado pelo convite, é um prazer estar de volta. André Bolsonaro Romano Luiz Simões Andrade, é isso? Exatamente. Bom, a questão do barulho em Santos, né? A questão do barulho em Santos, a gente não sei se vai ficando mais velho, se vai ficando mais... Eu até que sou bem risonho, eu tenho sono pesado e tal, mas eu acho que a taxa de barulho, principalmente no trânsito, aumentou bastante, né? Lógico, temos mais hospitais, mais ambulâncias, tem o SAMU aí trabalhando bastante, né? Os SAMU que são os heróis aqui da cidade e tal, mas realmente os bombeiros e tal, mas realmente a cidade não aumentou tanto em população, né?
ficou de 412 para 417, 430, a Praia Grande expandiu mais no Guarujá, e realmente essas queixas contra barulho, seja de moto, carro, som alto, casa noturna que não tem a devida acústica, enfim, essas questões aí estão pegando muito e o santista está reclamando bastante, né? Nós temos alguns pontos aí muito importantes, né? O que a gente também não pode perder de vista, Filete, claro que todo mundo tem direito ao descanso e ao próprio silêncio, ele é necessário para que as pessoas possam repousar, os doentes em tratamento se recuperar, mas em contrapartida a nossa cidade é uma cidade, pelo menos em tese turística, e então é natural que de vez em quando a gente tenha que conviver com algum tipo de barulho. E com exceção das casas noturnas, que são aí equipamentos onde o poder público já conhece a localização e ele tem condições de mensurar se a acústica está em dia ou não e teria que fiscalizar se o nível de decibéis está sendo respeitado ou não. Algumas questões mais pontuais, como o direito de vizinhança. A gente tem uma história muito famosa que foi, acho que até hoje é contada numa emissora de rádio, do vizinho do sexo masculino, né, do andar de cima que anda de salto alto, que o pessoal sempre brincou. Eu acho que essas questões mais pontuais, elas são muito culturais, viu, Filete? A gente ainda não se preocupa muito com a figura do outro, né, o vizinho de baixo, do lado, e acho que a gente precisaria trabalhar isso porque daí eu sou obrigado a defender o poder público. O poder público não tem como tomar conta de todas essas situações, sem contar que a gente não para pensar que a nossa cidade, aqui a Santos Insular, ela tem uma estrutura viária que é muito próxima das residências e até dos comércios. Então, imagine você, Avenida da Praia de madrugada. Por mais que, porventura, a moto não tenha lá o escapamento alterado, eventualmente aquela moto vai incomodar algum morador daquele prédio. Por quê? Porque com o silêncio, qualquer barulho ganha uma dimensão maior. Então, a gente também precisa analisar essa questão aí com... Mas até a questão do decibéis, né? Até 70 decibéis e tal. Normal que você até abriu uma porta, você faz barulho, mas tem que analisar o... Em relação às casas noturnas, a gente não tem que esperar acontecer alguma tragédia, como nós tivemos recentemente, para o poder público começar a pegar no pé. Acho que o trabalho tem que ser prévio. Nesse sentido, a gente tem que cobrar mesmo. E uma reclamação por dia é bastante coisa, viu? Viu, André? Essa questão das motos. Tem cara que tem uma Ferrari, são poucos, né? Faz aquele barulho da Ferrari que as pessoas gostam de escutar e tal. Mas às vezes o cara tem uma 125, abre aquele escapamento que parece uma Ferrari turbinada. Então, nós sabemos que todo dia, 2 horas da manhã, passam 3, 4 motos pela cidade, Ana Costa, Avenida da Praia, não estão fazendo racha, estão apenas andando todo mundo junto em alta velocidade, mas não é racha, entendeu, André? Mas a gente tem que coibir esses excessos, porque essas motos com certeza vão passar dos decibéis. Mas o Danilo tem razão, às vezes à noite não tem barulho de nada, qualquer barulhinho toma uma proporção grande, né? Bom, você estava comentando que Santos praticamente não cresceu e... A nível populacional, né? Ela pode não ter crescido, mas ela ficou menos educada. Cresceu a falta de educação. Quanto a essa questão do barulho, eu tenho certeza absoluta, porque eu vivo isso. Eu moro num local que fica próximo a uma avenida de grande circulação, a Azevedo Sodré, que ela tem nome de Rua Azevedo Sodré, mas na verdade ela é uma avenida porque ela tem uma ligação importante. E é falta de educação, pura e simplesmente. Não é 125, não é o motoboy, não é aquele trabalhador da noite, que são pessoas de posse, porque são motos grandes. Eu já tomei cuidado de ver, de ficar olhando, cheguei até a anotar placas, tá? A questão aí realmente é falta de fiscalização, como diz o Filete. Falta de fiscalização. Outro dia eu estava indo, essa semana, segunda-feira ou terça, eu fui a São Vicente, eram umas 2 horas da tarde. Quando eu cheguei ali na saída de Santos, na Praça dos Andradas o trânsito já todo parado. Até 2 horas da tarde. Eu pensei comigo, algum acidente grave, deve estar aquela confusão toda no trânsito. Bom, uma meia hora quando eu cheguei ali naquele farol, um farol que tem onde fica a subida para o morro ali, naquela avenida principal, Martins Fontes, que vai sair na Martins Fontes. Tinha um comando, 2 horas da tarde, numa terça-feira, fazendo um comando ali com 2 carros parados. Quer dizer, que fiscalização? Me perdoe, mas ali não é a hora de fazer fiscalização. Simplesmente eles pararam o trânsito, com todo o respeito à Polícia Militar. A fiscalização é necessária.
Eu acho bom fazer o comando, porque você pega arma, você pega carros ilegais, mas tem que ter um pouco de bom senso, né? Vamos fazer um comando de madrugada, lei seca, esse tipo de barulho, do problema das motos, eles fazem de propósito. Eles passam na minha rua é uma rua sossegada, eles passam na minha rua e ficam, porque ali perto tem bares, né? Não é só na tua rua, em vários lugares de Santos. Eles passam e ficam acelerando de propósito, quer dizer, é falta de educação, é proposital que eles fazem o barulho. Então eu acho que é sim uma questão de fiscalização, falta dela, né? Quando meu filho retirou a habilitação dele, né, fez 18 anos a pessoa sonha em tirar a habilitação. Às vezes pode não ter nem carro, mas quer ter habilitação. Aí ele chegou para mim e falou, eu falei, como é que eu vou fazer para ficar um ano sem multa? Eu falei, você para no semáforo, tudo. Você não quer bater em Santos? Não. Então você anda sempre reto. Quando você for virar para a esquerda, você dá sinal 50 metros antes. E para a direita, você dá sinal 50 metros antes e vira devagar, sempre olhando e não esquece do ponto morto, do ângulo morto. Porque aqui em Santos você tem muitas motos. Estive no Rio de Janeiro há pouco tempo, você não vê 1/10 proporcional de motos que tem em Santos. Você fica na avenida, você pega a avenida lá em Copacabana, é capaz de você andar a avenida toda, passar 2, 3 motos para você, é capaz. O Carioca, todo mundo aqui conhece, a maioria conhece o Rio de Janeiro, não tem tanto. Você vai para Curitiba, você não vê moto, você vê poucas motos. Aqui tem muita moto, o sistema de moto é muito utilizado, né? E agora, tem uma notícia no Jornal Tribune de hoje que as motos talvez podem ser liberadas nos corredores de ônibus. Então a Câmara dos Vereadores aprovou na noite de ontem, em primeira discussão em Santos, primeira discussão, projeto de lei municipal 25/2017, que permite o tráfego de motocicletas na faixa exclusiva para ônibus e táxis na cidade. A proposta é de autoria do presidente da Câmara, Adilson Júnior, e tem como objetivo evitar transtornos e conflitos no trânsito, bem como maior fluidez nas vias. A matéria precisa ser analisada. Então, Danilo, essa é uma questão, porque se você for para um país de primeiro mundo, tal, às vezes não precisa nem ser de primeiro mundo, mas, por exemplo, se você estiver andando em Miami, você não vai ver nenhuma moto te ultrapassando pela direita. Porque se ultrapassar, ela vai parar num ponto lá na frente, vai sair um guarda que tem câmera, daqui a 2, 3 quilômetros ela vai parar e vai tomar uma bela de uma multinha. Se tiver o tráfego pesado, ela vai ficar atrás do carro. Ela não existe corredor lá. O corredor é você ultrapassar pela esquerda. Não existe corredor. Passou no corredor e passou à direita, é multa. Você entendeu? Então não existe. Tem 2 carros, passou no meio, multa. Você tem que ultrapassar pela esquerda. Então a moto, geralmente lá são motos grandes, né? Harley, essas motos. Tirando Nova York, umas cidades que já tem mas o que acontece? As pessoas... Tem moto também. Nova York também tem menos, pouquíssima moto. Tem moto lá de entregador de pizza que tem bastante, né? O que acontece? Fica atrás dos carros. Então é uma educação. Aqui o motoqueiro ele passa pela direita, por cima do teu carro e tal. Quer dizer, não são todos, né? O motociclista não faz isso, mas o motoqueiro faz, o motociclista não. Mas aqui nós temos mais motoqueiros do que motociclistas, então é uma questão complicada, né? Aqui você vai virar numa rua direita, e tem muito motorista que também não dá seta, não dá nada tal, mas você vai virar à direita. Se dá a seta 50 metros, se a moto achar que tem que ir lá, você tem que parar, podendo ser colidido com o carro que vem atrás de você, porque ele tem que passar pela esquerda, ou seja, pela sua direita, o que não existe em nenhum lugar do mundo, só no Brasil. Na Inglaterra, nós estamos transformando, Santos está virando Inglaterra, tudo é do lado esquerdo. O problema de Santos é que o trânsito de Santos, eu vou dizer que 60% do trânsito de Santos é o problema viário, que não tem para onde crescer. Mas 40% com certeza é a falta de educação e falta de técnica dos motoristas. Com exagero, né, André? Eu digo, porque eu vivo isso todos os dias. Assim que eu viro a primeira esquina da minha casa, eu já pego uma infração de trânsito ou uma pessoa que um carro parado na porta de colégio. Não está preparado. Fila dupla, fila tripla. O santista, infelizmente, é assim. O santista médio, ele vai na padaria, ele não quer deixar o carro a uma quadra, onde tem uma vaga boa para estacionar. Ele quer parar em frente à padaria. Aí ele vai parar em frente à padaria, não tem lugar, porque o outro pensa igual. E aí o que acontece? Ele vai parar em fila dupla. Ou ele vai parar em fila tripla, ou vai parar na frente de uma garagem. Quer dizer, não é inconsciente, mas é consciente. É infração contumaz. Infelizmente. É uma questão cultural
que ela dificulta, na verdade, a solução para o problema da nossa malha viária. Exatamente. Uma grande Muito alternativa seria, porque nós vivemos numa cidade plana. Então, qual é o meio de transporte básico e barato numa cidade plana? A bicicleta. Só que há um grande preconceito por parte dos próprios santistas e dos moradores da Baixada Santista em relação a esse veículo de transporte. Você acha que é preconceito? Filete, sejamos sinceros, é preconceito Imagina sim. nós, doutor, indo para o nosso escritório de bicicleta, como acontece na Inglaterra. Como que o cliente olharia para nós? O cliente vai olhar para você e ele vai dizer, nossa, esse advogado é péssimo, ele não tem nem carro, ele anda de bicicleta. Exatamente. Não vou procurá-lo. O que poderia tornar incompatível com a nossa atividade esse veículo de transporte, a bicicleta, é o calor que faz em Santos. E chuvas também, né? E as chuvas repentinas, tal. O que poderia ser a solução para algumas atividades que exigem uma vestimenta mais formal, mais quente? Aí seria o transporte público, né? Como o VLT com ar-condicionado, ônibus com ar-condicionado. Mas aí as barreiras... Tem integração. Com a integração. Que já tem começando em Santos, mas tem que ter em São Vicente com as vans. Perfeito. Porque senão fica muito caro. O cara pagar R$7, R$8, fica muito caro. Agora o cara paga R$4,40 com uma integração já fica razoável. Honestamente, Filete, hoje, o trajeto que eu faço, por exemplo, do escritório para a faculdade onde eu leciono ou para casa, até poderia ser feito pelo VLT porque eu andaria poucas quadras. Só que, economicamente falando, não vale a pena. Eu gasto menos com gasolina do que com o VLT. Eu sou um crítico do VLT no que diz respeito a que hoje nós temos o trecho curto pelo valor. Para mim, o custo-benefício, opinião pessoal, às vezes também... ainda não se justifica. Mas às vezes também tu tem que, por exemplo, tu dá aula no Santa como eu. Às vezes você não tem estacionamento no entorno, né? Tem umas questões também pontuais. Por exemplo, se você for pagar estacionamento, aí o custo já aumenta. Sim. Porque nem sempre, se você... Depende do teu ritmo. Mas, por exemplo, se você ministra lá às 7 horas, como eu, da noite, e você não sair um pouco antes nesse dia, é muito complexo, porque eu estou lá 28 anos. Então, antigamente, você tinha lugares no Canal 4, você andava 2 quadras. Hoje, às vezes, nem no Canal 4 você tem local. Então, você tem que parar. E, às vezes, se você soubesse que você teria um local 5 quadras, tudo bem. Mas você não sabe. Então, você vai 3, 4, 5. Quando você vê, já rodou 15 minutos. Então, também dá um desgaste. Eu tenho ido, às vezes, até na faculdade... Pelo horário, eu tenho ido de táxi e tal, e depois eu volto a pé, por causa que eu não encontro muitos locais para... Quer falar comigo? Daqui a pouco liga. Eu não encontro muitos locais para, de uma certa maneira, parar o carro. Então, também essa questão do VLT, ela ajuda, porque hoje existe, como o André falou, poucos locais para parar em Santos. Veja, eu não sou um crítico ao VLT. A minha crítica é o valor que não se justifica, na minha e opinião, para o consumidor pelo trajeto, né? E é interessante, né, doutor Tem que fazer André, as interligações, né? É muito interessante quando a gente consegue debater com respeito, né? Eu debati esse tema com um amigo nosso, o doutor Alexandre Araújo, da OAB de São Vicente, que fazia elogios ao VLT, e eu educadamente disse, doutor, concordo, porém, precisamos analisar a questão do valor com o trajeto, e é importante quando há isso, né? Eu acho que até para o Vicentino, quando ainda ainda sem a integração, para o Vicentino o VLT eu acho que é um bom, o trajeto dele é bom. Para nós, o único problema qual é? É que ele não, eu por exemplo, moramos perto na Zona Leste. Se eu quiser ir para o centro, para o meu escritório, eu iria todo dia de VLT, sem dúvida. Só que não tem como, porque ele é perpendicular ao maior fluxo da cidade. Para quem é de São Vicente, pode descer ali na Ana Costa e vai ter bastante condução. Na Conselheiro Neves tem bastante condução. A questão também é a integração, mas o Alexandre... Para ele, com certeza, ele é a favor. Por quê? Porque para o Vicentino... É proveitoso. Foi muito bom. O VLT é muito bom para vir para Santos, para quem trabalha em Santos. Mas veja bem, se a gente fizer o BRT lá, como o Morão quer fazer lá para Grande, que é fácil o BRT... Exatamente, tem que ter todas essas integrações. Agora, eu já fui em mesa de 5, bancada de 5 e outros programas, ou aqui mesmo na TV Com, fui voto vencido antes do VLT, e todo mundo dizendo que o percurso era ruim, e eu falando, gente, se você fizer Santos Praia, também é ruim para quem é de São Vicente. Se chegar Jesus Cristo aqui e falar, olha, eu vou fazer o VLT do Canal 3 até o centro.
Pô, mas só favoreceu o Santos, cadê a metropolização? Aí você vai fazer um sentido, não existe, sempre vai ser bons para uns e ruim para outros, é normal. Eu entendo que, por exemplo, foi o melhor arriscado, e já fiz críticas ao governador quando eu acho que tal, mas eu falei, por quê? Porque ele interligou Santos e São Vicente, agora você pode puxar Praia Grande, o Cubatão, qualquer ponto, por exemplo, o Augusto, na época eles eram tudo contra o traçado. Eu falei, mas qual o traçado que vocês querem? Não, centro-praia. Eu falei, mas centro-praia só favorece o Santista. Só favorece o Santista. Mas, e outra coisa, o centro... Mas qual é o problema maior aqui em Santos? O trânsito é para nós, o Santista. Sim, né? Mas você está pensando no modal só para você? Não, e São Vicente não precisa? Mas que fosse feito de forma mais completa, o Filete. É isso não, mas vai ser feito. Agora vai ser. É o segundo plano. Ele fez o primeiro para quê? Você mesmo falou. Os vicentinos, que de uma certa maneira são aquele trabalhadores vereador do Porto. que é engenheiro hoje da CET, O vereador que é engenheiro da CT, não é o vereador, ele está vereador ele ou já era foi? Vereador, foi vereador e não se reelegeu, e agora, se não me engano, ele está na CT. Ele fez, já lembro o nome dele, ele fez um trajeto, ele apresentou... Quem está na CT é o Rogério Villani, né? Não, mas não é presidente. Eu vi, porque eu participei de algumas audiências públicas, não fui em todas, mas ele apresentou um trajeto, o primeiro trajeto, que iria beneficiar mais São Vicente do que Santos. Ele iria pela Nossa Senhora de Fátima, Antônio Emerick, Nossa Senhora de Fátima, até o centro de Santos. E do centro ligaria uma ligação menor do que essa que foi feita, ligando a Centro-Praia. Não tomaram nem conhecimento do projeto. E era um projeto bom, mas um projeto também, fundamentado. Esse aí você ligou um São projeto Vicente bem... ao Porto. Você ligou São Vicente, se você pensar bem, você ligou São Vicente ao Porto. Por exemplo... Iria até o Valongo, e do Valongo... Mas agora vai ter do Valongo, né? haveria a condução, os ônibus integrados. Eu acho que seria uma ótima integração. Como vai ter agora, como você no segundo modal vai sair daqui da Afonso Pena, né? Vai ser essa parte e vai pegar para a cidade, para o centro, vai ter uma interligação, Eu espero que sim. Sim. Eu espero que sim. A ideia é que a gente amplie esse sistema, né? Ele precisa ser ampliado. Precisa, acho que a nossa cobrança tem que ser essa. Tirar carro da rua. E só tem um jeito de tirar carro da rua, com o transporte público. Bom, de qualidade. Ampliando, né? Ampliando o que nós temos hoje. E com preço justo, né? Eu entendo que a nossa pressão é essa. Para a nossa cidade. Bom, o Temer continuou, né? Queremos também aqui registrar a presença do nosso amigo professor Cavalcante, personal trainer, está nos estudos da TV Com, veio conhecer, é sempre uma grata satisfação receber as pessoas aqui na TV Com, né, que conheçam o nosso humilde trabalho aqui, e o Cavalcante que sempre participa, mandando WhatsApp, com críticas, sugestões, né? A maioria das vezes com sugestões e palavras de afeto, carinho, mas ele está aqui hoje, é uma grata satisfação de a gente poder ter as pessoas aqui perto da gente, se sinta aqui na mesa também, professor Cavalcante. O governo quer aprovar as reformas da Previdência até outubro, né? E segundo o Meirelles, né? Então o governo que ganhou, mas não com a maioria que ele pensava, apenas por 36 votos, né? E eu comentei, 36 votos ou 38 votos, uma coisa assim. Eu comentei que se fosse 19 para o outro lado, empatava, ou 18. Entendeu? Então, empatava. Então, não foi uma ampla maioria, né? Mas o Temer, que se esforçou, teve uma base aliada boa, conseguiu continuar, né? E para muitas pessoas, né? Até eu vi o editorial da Folha, que ele mostrava esse ângulo, né? Que o país que está com um pequeno crescimento, se saísse o Temer, poderia cair. Mas também pela moralidade, pela ética tal, a gente não pode ter bandido de estimação, nada disso. Então, ficou aquela parte da governabilidade que, de uma certa maneira, vai, mas também muita gente que fala que cortamos o pescoço da Dilma, numa boa maneira cortamos o pescoço do Collor e de uma certa maneira não foi a mesma coisa com o Temer, né? Então, será que vale pela governabilidade a gente pisar em cima da moralidade? Então, muitas pessoas falam que pela governabilidade, pelo país de uma certa maneira sair da crise, tal, é melhor, a gente pode fazer um pouco de vista grossa com a moralidade. Outros acham que não, que nós temos que a moralidade é acima da governabilidade. Então você, telespectador, pode mandar o que você acha, a moralidade ou a governabilidade? Qual a sua opinião, Danilo? Filete, eu vou até me permitir com a sua pergunta um desabafo. Você sabe que as pessoas, graças a Deus, acabam assistindo não só o programa, mas assistindo as nossas participações, e as pessoas, alguns tirando sarro, outros pegando no pé, falam que eu sou um sabonete. Saboa para cá, ensaboa para lá. Todo mundo que não é radical hoje, deixa eu explicar.
Outro dia o Cláudio Mussi... Recebe esse rótulo, ele né? Ele fez elogio para minha pessoa de 13 segundos, eu até fiquei emocionado. Ele falou que eu estava pontuando bem, que eu era assim, não tinha puxa-saco de partido nenhum, tal. Ele, o dono da Rádio 102.1, né? Que eu comento lá nos sábados e nas segundas-feiras. E lá eu comento com o secretário, com tudo. Ele fez esse elogio, que depois de 2 anos você vai pegando. E sempre eu tento fazer uma coisa, por exemplo, eu falei das motos, do barulho, da CT, que tem que... De uma certa maneira, seria muito bom que a CT pegasse no pé disso, mas eu não falo, como os caras, a CT é ruim, ou a CT é boa. Eu não fico puxando o saco de CT, também nem esculachando tudo também. Tem cara que fala de CT, o cara já fala mal. E tem cara que é a favor do governo, é CT, o cara fala bem. Eu não, eu falo o que eu penso, tal. E eu acho assim, hoje você falar o que você pensa, você vai ficar sempre, você não vai ser radical. E as pessoas às vezes gostam do radical. O cara que fala e tal. E quando você tem uma formação e você não é radical, como Fica você em cima do muro, você vai pro debate, você vai pro debate de ideia, as pessoas acham que você é vaselina. Eu não considero, doutor André, com todo respeito, nem ficar em cima do muro, mas é buscar um digo equilíbrio. O pensamento das pessoas. É buscar um equilíbrio, porque veja... O equilibrado hoje é vaselina. Eu também já ouvi o inverso, que eu também critico a todos, mas a minha opinião é de que se a gente pegar os últimos governos, FHC, Lula e até mesmo a Dilma, os 3 tiveram pontos positivos, até a Dilma, e pontos negativos. A questão da ilegalidade e da ilicitude é outra coisa. Vejam, claro que quando você tem uma filiação partidária ou uma ideologia partidária, que no Brasil o cara tem que ser muito, mas muito bom de criatividade para conseguir ter uma, porque eu vejo ideologias desfiguradas, mas isso é um outro assunto. Então você vai ter uma predisposição, uma preferência. Eu, como publicamente não o tenho, procuro esse tipo de leitura, pontos positivos e pontos negativos. Quando eu paro para pensar no que nós vivemos hoje, e como a gente começou o programa criticando a nossa falha cultural, a nossa falta de consciência para com o próximo, me parece que não é nem sequer o momento para pensar na salvaguarda da economia. Porque uma construção, uma reconstrução, ou uma manutenção, ou uma evolução da economia, do mercado econômico, tem que passar por uma cultura e por uma moralidade das pessoas. Não que eu seja perfeito, não tenha pretensão de sê-lo, mas manter um indivíduo que supostamente, aqui como jurista, preocupado com o estado de inocência, mas manter um indivíduo que supostamente... chefe de uma nação, chefe do poder executivo, e a gente sempre fala, o exemplo tem que vir de cima. Telespectadores, por favor, se o exemplo tem que vir de cima, como é que a gente vai manter, prejudicando a moralidade pública, administrativa, alguém para salvaguardar a economia? Tem outras formas de proteger a economia, de trabalhar pela economia, que não no sentido palhaços. A verdade é essa. Eu me sinto um palhaço. Às vezes eu tenho dificuldade, doutor André, de entrar em sala de aula e conversar com os alunos sobre direito constitucional. Como que os alunos ficam olhando, mas peraí, professor, o senhor tem certeza? Tem alguma coisa equivocada no seu discurso? A gente está acompanhando, não está batendo, não está casando. Os alunos, eles interrogam você com a... Claro! Quando você fala uma coisa na teoria e na prática é tudo diferente. Claro, é difícil. E o direito, para mim, o direito e a ética caminham juntos. Eu não sou aquele positivista que, não, o direito não trabalha com valores éticos. É claro que ele trabalha. A moralidade administrativa, inclusive, está na Constituição. Só que aí a gente... para e fala, puxa vida, às vezes, aquele prazer que a gente sempre teve de estar em sala de aula, às vezes há um ponto de interrogação. Puxa vida, como será que eu vou explicar isso para um aluno? E a gente cobra, tradicionalmente, que o exemplo venha de cima. Olha, o exemplo tem que vir de cima. Não está vindo. Então, para mim, Filete, na minha opinião, nós teríamos que prestigiar a moralidade. Já falamos aqui, Michel Temer, até então, grande constitucionalista, obras essenciais, só que enquanto gestor, me desculpem, é inadmissível a continuidade deles. Eu não posso ir contra aquilo que eu penso. Nós vamos a um rápido break, depois eu vou dar a palavra para o André, Você pode continuar passando o seu WhatsApp, a sua mensagem por 997115545, com críticas, sugestões ao programa, mensagens para o Danilo, para o André ou perguntas, tá? É muito rápido, já voltamos.
com o objetivo de atender cada vez melhor. O Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e à sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você. Nova York vai invadir o Brasil. A Ice Cream traz mais uma incrível novidade para você. Sucesso de vendas no mundo todo. New York Shake Ice Cream. São 6 opções para você conhecer o milkshake mais saboroso do mundo. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. I'm going out for a ride around the world. Take my time, change the air, change my mind, change the whole world, 'cause it's all so fine. I'm going out, I'm going out.
Estamos de volta no Ação e Reação. Eu falei que o intervalo ia ser curto, curtinho. Não é curto, é o dinheiro do Neymar. O Uriel Vilas Boas achando muito dinheiro. 812 milhões pelo Neymar. Não entra nessa, Uriel. De petróleo está jorrando, Sheik Árabe está mandando dinheiro, fica calmo. Está igual o Barcelona, os catalães, então foram traídos, né? O que eles fizeram com a gente, eles estão sentindo do gostinho. É que aqui nós somos pobres perto deles. Então vieram aqui roubar o Neymar. Se fosse ao contrário, o Santos ia parar de jogar futebol por um ano. A FIFA vendou os olhos. Contrataram o Neymar antes do prazo correto. Ele foi contratado antes de uma final com o time que o contratou. Um contrato de gaveta. O Real Madrid queria pagar mais para o clube. O Barcelona, o pai do Neymar, eles fizeram uma coisa sem o Santos estar sabendo. Quer dizer, uma coisa, tá tudo bem, até o Neymar e o pai dele tinham uma procuração que deram para ele, aquela procuração que podia fazer o que quiser. Então eles estão isentos dessa parte porque algum inteligente lá, né, deu essa procuração para ele. Mas o Santos vendeu o Neymar antes do prazo, o Neymar não estava nem no prazo para ser vendido, não pagaram nem a multa, coisa de uma maluquice total. Agora o Barcelona está sentindo o gostinho dos caras. Quanto que é? 800? Está aqui os 800, tá? Não, mas nós não queremos vender. Aonde que vocês arrumaram dinheiro? Isso é problema do fisco da França, o presidente do Barcelona. É o fisco da França que tem que ver. Esquece, você não tem nada a ver com isso. Quer dizer que o Santos perguntou, quando vocês levaram o Neymar, da onde que vocês arrumaram dinheiro? Não perguntou, isso é o fisco lá da Espanha que tem que ver, pô. Agora tá querendo se meter em outro país? Pagou a multa, levou, não tá no contrato? A multa tal, levou. Acabou, tem que pagar os 5% pro Santos, vai pagar 2 milhões de euros porque não vai ter um amistoso com o Santos, e tem que pagar os 2 milhões de euros que o Neymar foi o terceiro melhor do mundo e vocês não depositaram, é só isso. 4 milhões de euros, uns 16 milhões, mais uns 50, dá uns 50 milhões, vocês mandam para o Santos aqui. E vamos trabalhar bem com esse dinheiro, né? Pagar as dívidas que nós temos, reformar a Vila Belmiro. Esperar ver se ele chega na conta do Santos, né? Esse dinheiro aí, então nós do Conselho, temos que, seja esse presidente, o atual, se for o mesmo, então nós temos que fiscalizar, porque já entrou dinheiro da Interativa, dinheiro do Gabigol, esse dinheiro, as despesas são muitas, a gente sabe, mas nós temos o dever de fiscalizar, como o Zé Geraldo diz, fiscalizar, doa quem doer, porque é muito dinheiro, o Santos tem que começar também a sair do sufoco, começar a pagar umas dívidas que tem, começar a investir no patrimônio e também no clube, né? Bom, o Uriel Vilas Boas pergunta para você, André, que ele está assustado com o preço do Neymar e tal, por que a OAB não é mais atuante na parte política no Brasil? Jogou a bomba para você, Uriel, eu não sei se você está acompanhando as notícias, mas a OAB Federal, o Conselho Federal, pediu o impeachment do presidente Temer. O presidente da OAB todos os dias se manifesta nas redes sociais. Então, a OAB está sim atuando. É uma questão de se informar mais, de verificar mais, junto, inclusive, ao site da OAB, aos meios. Hoje as redes sociais são muito importantes. Então a OAB está sim se manifestando e se colocando aí, se posicionou inclusive contra o atual estado das coisas. Mas, pegando o gancho nas manifestações anteriores ao intervalo, eu digo o seguinte, a partir esse evento histórico, a Operação Lava Jato é um evento histórico, ela mudou a história do Brasil. E eu digo isso por quê? Porque nós estamos vendo, desde o início da Lava Jato, que não existe, na verdade nua e crua, não existe diferenças ideológicas. Não existe lá em Brasília, nos bastidores, nos porões, né, do poder, não existe ideologia, não existe direita e esquerda, não existe nada. O que está se revelando é que no Brasil existe sim existiu, né, e ela está sendo desbaratada, existiu uma grande quadrilha, um grande grupo de bandidos, de políticos que entraram na política com um único objetivo, um objetivo de lesar, de roubar, de estourar a máquina pública. E isso nós estamos descobrindo agora. Então, o que está acontecendo? Nós estamos assim, o povo brasileiro está meio órfão, né, de uma situação, porque hoje você pensa assim, puxa, eu era esquerda ou eu era direita e agora?
ou eu era centro, e agora? Está todo mundo envolvido, todo mundo roubou. Todo mundo está envolvido, todos. Dentro do Congresso, a maioria está sendo investigada. Dentro do Senado também. Então, quer dizer, é uma coisa que aconteceu muito boa para o Brasil, porque vai mudar a história, já mudou a história do Brasil, como eu disse, e vai mudar a nossa mentalidade também, porque ano que vem, quando a gente for lá depositar o nosso voto, com certeza vai ter muita gente que não vai pegar mais o santinho no chão e votar no cara que ele pegou ali, que ele sorteou. Com certeza, esses que estão aí, muitos deles vão se eleger, porque eles têm currais eleitorais, é uma questão de formação, de educação. Infelizmente, eles vão continuar, mas muitos não. Eu espero que a grande maioria não continue. E eu vou lutar muito por isso. Com o quê? Com o meu voto, porque nós não podemos reclamar, porque fomos nós que colocamos eles lá. Né? Quanto à economia, o que eles estão fazendo simplesmente? Eles estão aumentando impostos, eles não estão modificando a economia do Brasil, não estão trabalhando pela economia, eles estão aumentando impostos. O Brasil nessa crise toda, desde a Dilma, do impeachment da Dilma, vejam a Venezuela, como está. A Venezuela está um caos, a Venezuela chegou no nível total de desrespeito a tudo. Não existe mais sociedade lá. Existe um bando de esfomeados e o outro lado que está no governo. E o Brasil não precisou disso. O Brasil continua andando. Nós continuamos trabalhando. A economia tem uma crise? Tem, mas a economia, o seu José lá da padaria continua vendendo pão, nós continuamos comprando pão com mais sacrifício. Por quê? Porque nós estamos acostumados com isso. Então não tem essa de economia. Esse homem que está lá, esse ministro, ele foi presidente de banco. Ele foi presidente do BNDES, presidente do Banco Mundial, diretor do Banco Mundial. Ele é banqueiro. Então, ele não está nem se preocupando com a população. Eles querem deixar o Estado ainda com mais dinheiro para quê? Para poder aumentar o fundo partidário, reforma previdenciária, balela, isso aí é bandidagem. Reforma trabalhista, algumas coisas sim, outras não. Bandidagem também. Tem que fazer reforma política e reforma tributária, antes de tudo. É isso. Mas o Uriel está falando da OAB, né? Mas tem várias perguntas aqui. O Uriel é uma pessoa que gosta da prestação de serviço. Eu estou até para trazer o Luiz Fernando aqui, o presidente da OAB também. Eu gosto do Luiz Fernando, também tenho amizade com o Julião, esse problema aí da OAB que teve, infelizmente. A gente traz um, minimiza 1000, traz outro, mas não tem nada a ver. Eu converso muito com o Luiz Fernando na Vila Belmiro, converso também com o Julião, tenho amizade com os dois. Não entra esse papo de OAB, porque eu não sou advogado. Quando chega a gente para conversar esse papo, eu até saio da roda, porque não tenho nada a ver com isso. Mas eu achei que o presidente da OAB de Santos também poderia participar um dia no programa. Vamos ver se a gente consegue contactar com ele e trazê-lo para cá. Com certeza. Eu acho que é muito importante que a OAB, pessoalmente, enquanto instituição, tenha essa possibilidade. Até, Filete, eu não gosto muito de tocar nesse assunto, mas eu acho que o exemplo democrático ele é bom, não só para a OAB, mas para a população em geral. Eu tenho sim gratidão pelo ex-presidente, pelo Rodrigo Julião, porque à época foi ele quem me oportunizou estar presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de Santos. Que é bom, continua. Eu acredito que o trabalho tenha sido bom, claro que com a ajuda de todos os colegas advogados que compuseram e ainda acompanham a comissão, mudou a gestão e nós continuamos a convite do Dr. Luiz Fernando e de toda a diretoria. Então, não o Danilo de Oliveira, mas a situação é um exemplo de que o ambiente democrático tende a evoluir. Porque acho que independente de bandeira ou ideologia, a hora que acaba a eleição, todos somos advogados e o OAB tem que ser mais do que a casa do advogado, como a gente procura fazê-lo. Tem que ser a casa do cidadão, da cidadania. Então, eu fiquei muito feliz, Filete, e a gente não combinou isso, o telespectador pode não acreditar. Não. Isso não foi combinado, foi natural. Fiquei muito feliz de ouvir essa sua fala, porque ela é importante, esse ambiente de debate. Eu não poderia também deixar de... E outra coisa, já aconteceu, a Justiça decidiu, eu sou amigo do Julião, sou amigo do Luiz Fernando, e acho que a OAB tem que partir para frente e que na outra eleição que volte o Julião, que volte o Luiz Fernando. E com todo respeito a ambos, a instituição está acima de ambos. E acho que ela progrediu. A verdade é essa. Acima de todos nós. E eu acho que ela progrediu com ambos, teve progresso com ambos. Sim, todos têm pontos positivos e negativos. O que a gente tem que combater é a ilegalidade, a imoralidade. Só para fechar aqui o raciocínio em relação ao Neymar, questão de multa, eu vou me permitir aqui dizer o seguinte: Globo News, Band News, não adianta entrar em contato comigo, dizer que vai pagar multa, eu fico aqui na TV Com. Bom,
O meu amigo Carlos Ernesto, da Confeitaria Viena, né? Eu passo lá, agora tem uma loja, mas Confeitaria Viena que marcou época aqui em Santos, né? Que aí que a gente era mais novo, podia comer aqueles doces maravilhosos, até hoje pode, né? Mas a Confeitaria Viena ali no Gonzaga marcou época em Santos, né? Quando você pega Santos Antiga, você vê o Cine Poranga, você vê o Cinema 1, Caiçara, e você vê a Confeitaria Viena também, que é uma coisa muito bacana. Ele disse que ninguém sabe andar em rotatório em Santos. Comentamos no programa de terça-feira, né? Que rotatório, todo mundo pensa, existe algumas rotatórias que o cara pensa que ali é preferencial. Cismou que é preferencial e ele passa. Quando na rotatória, quem estiver, lógico, quem estiver na frente, se você bater na lateral, você está errado. Segundo a CT, os cursos que eu fiz de aprimoramento aqui em Santos, direção defensiva. Então o André vai falar agora, essa questão da preferencial, não existe preferencial rotatória. O cara tem que parar, passa um, passa outro, aquela educação, aquela gentileza no trânsito. Não é passar 50 e um coitado ficar esperando, isso não existe. Porque se aquele coitado embicar o carro e você bater na lateral dele, você está errado, hein? Você está errado. Então, tem que tomar muito cuidado em rotatória, porque tem umas rotatórias em Santos que a pessoa acha que porque está na direita é preferencial. Essa regra não vale para rotatória. A preferência de quem já está na rotatória. Sim, mas... Aí sim, se ele já entrou na rotatória, o que está vindo e não entrou ainda diminui. Mas é o que eu te falei, quem bater na lateral está errado. Mas veja bem, você pode ter uma Ferrari... Nós não podemos confiar nisso. Eu não confio nisso. Você tem uma Ferrari, que entra numa rotatória em 4 segundos, 100 metros, você vai pegar na lateral dele, mas ele está numa velocidade excessiva também. Aí é dentro do limite de velocidade do local, né? Sim, então, mas que é a prova que o problema não é de fiscalização? Por que o problema é cultural e não de fiscalização? Porque se você obedece essa regra preferencial, automaticamente você é o próximo. Eu estou chegando numa rotatória, tem um carro que já está fazendo... Mas a conversão. Outro não pensa assim. Eu deixo esse passar, eu sou o próximo. O que está atrás desse, não ele acelera, assim, ele vai acelerar. Se enfia. E às vezes... Não, são 10 se enfiando. E às vezes você... E aí você fica espantado com a falta de educação, né? E eu até fico me policiando agora com criança pequena, minha filhinha no carro, para resmungar menos. Eu nunca fui, né, de xingar alto, de procurar briga. Mas você reclama, resmunga, eu até tenho me policiado. Mas eu não tem como, eu não consigo deixar de ficar incomodado com a falta de educação, Filete. Fila dupla, pessoas que não respeitam fila. Se nós tivéssemos essa noção de civilidade, urbanidade, tenha certeza, o trânsito fluiria melhor. Porque mesmo que você esteja numa via preferencial, eu estou na preferencial, o resto que se dane, não. Nos horários de fluxo, nos horários de rush, como a gente fala e como a gente ouve, se você deixasse um passar, você fosse o próximo, um de cada vez fluiria. E até aquela sensação de estresse, aquele sentimento, isso não aconteceria. Então, é importante a gente frisar isso, né? Porque também não tem CT, eu não estou aqui defendendo, não tem CT que dê conta. Você pega uma cidade como Santos, na hora do rush, não tem agente suficiente. Não tem. E mais que 40 pessoas... tivemos mais que 40 acidentes no Porto de Santos, hein? E tivemos até uma vítima fatal. Um motociclista morreu ontem após se envolver num acidente de trânsito na Avenida Mário Covas. Pode deixar a foto aí, próximo ao Almirante Cochrane, no Canal 5, na área portuária em Santos. É o 41º acidente, não fatal, é claro, mas é o 41º acidente deste ano na área portuária, este que vitimou esse motoqueiro. A reportagem da TV Com apurou que a moto saiu de um posto de gasolina quando foi atingida às 10 horas por um caminhão que trafegava na pista sentido Ponta da Praia, né? A vítima fatal foi identificada apenas como sendo um homem. A área ficou bloqueada até às 14 horas, né? E com certeza é mais um acidente aí na área portuária de Santos, né? É a questão de moto com caminhão, que nunca teve uma boa combinação. E falando nisso, a dona Ivonete manda um abraço para o doutor Danilo, doutor André. Gosto muito do que vocês falaram. Eu moro na Baía de Abreu e tem um motoqueiro, motoqueiro que passa toda a noite lá com a moto acelerando, Filete. O que eu faço? Eu devo conhecê-lo, porque ele passa na minha casa também. É questão de educação. Todo mundo tem um motoqueiro de estimação que passa fazendo barulho, né? Eu moro perto da praia ali, é 2 horas da manhã. Na segunda e terça-feira, né? Passa todo mundo lá. Acho que eles tomam uma canjibrina, né? Fuma aquele cigarro de palha, aquele cigarro feito artesanalmente, né? Com fumo natural. A mãezinha dele, que deve sofrer muito. Eles devem fumar aquele cigarro. Lembrada, eles compram aquele fumo natural que vende, aquele fumo da Souza Cruz,
que vai para Souza Cruz uma parte vai para lá, aí enrola aquele fumo natural, fuma, toma canjibrina, André, e sai para rua, né? Não sei, eu acho que moto já nem tanto, mas é carro que moto, a pessoa alcoolizada não consegue sair com a moto. Eu tô brincando aqui, eu tô brincando. Mas é mais para tirar uma onda mesmo, como eles acham, né? É falta de educação mesmo, é puramente falta de educação, porque você percebe que ele faz ele dá aquela acelerada, que dá aquele pico de som que parece uma faca entrando nos nossos ouvidos, justamente num horário e num local que está muito quieto. Então, realmente é prazer em fazer. O Filete, eu só gostaria que você explicasse, o Dr. André, para os nossos telespectadores mais jovens, o que vem a ser canjibrina. Na minha geração, eu nunca ouvi essa gíria. Eu nunca ouvi essa gíria. Para mim é coisa muito antiga. Na minha época não tinha isso. Não tinha, tá até mais novo. Cachaça. Né? Cachaça. Ah, obrigado. Eu imagino que canjibrina seja alguma coisa de beber álcool, né? Alcoólica. É. O problema aqui é a falta de educação do povo. Aqui onde mora tem um vizinho que chega todos os dias depois das 23 horas, 23h30, 24 horas, e fica no rádio do último volume. Ele espera, bate o portão. Funk. Só desliga o rádio depois. Não se preocupa se alguém acordou. Chega com carro, com rádio em todo o volume. Motoqueiros deveriam ser melhor avaliados. Muitos não têm habilitação, andam na rua com motos menores. Não respeitam a lei de trânsito. Quem não teve um retrovisor quebrado ou um carro amassado por algum motoqueiro? Aplausos para o Danilo, aplausos para o André. Uma pequena linha, Filete. Se fosse fazer o trajeto do VLT pela Avenida Nossa Senhora de Fátima, teria que ser um submarino. Tá certo, a dona Jacirema. Tá ironizando. O povo brasileiro é um povo bom, né? Que a gente ironiza. A gente consegue rir do problema, né? Da desgraça. Seria que nem o túnel, né? O submerso. Tinha que ser um submerso ali na nossa olha aqui, a Rita. Na Nossa Senhora de Fátima. A Rita tá vendo o programa de Recife. Filete, beleza. Você tem vontade de conhecer Recife? Isso é um convite? Olá, a Rita, ó, tá aqui, ó. Ainda bem que o convite é para o Filete. Não, é para o Filete. Ela pôs aqui, Rita de Recife. Um abraço para Recife. Tem aquele baile do Galo lá, né? Tem aquele... muitos santistas vão lá fazer aquele desfile do Galo, baile da madrugada. Então, um abraço até em Recife. Estamos aqui sendo vistos por Recife. Tem a dona Lucélia, tem que falar dela. Muito bom o programa, como sempre. Ah, tá certo. Não assisti o programa de segunda. Recife é muito parecido com Santos com relação ao trânsito. Tem muito problema de trânsito lá. Eu não sei porque eu não conheço. Eu conheço. É bacana Recife. É muito bacana, né? Problemas com trânsito. Do lado ali, do lado de Recife. A Veneza brasileira, né? É bacana, é muito bacana. É muito bacana Recife. Bom, então um abraço para a Rita também. Temos aqui essa questão de motos em corredores, né? Juiz determina que investigação de acidente que matou Eduardo Campos ocorra por mais tempo. A juíza Alessandra Nunes Aguiar Aranha, da 4ª Vara Federal de Santos, no litoral de São Paulo, aqui, né, interrompeu o prazo de prescrição para ações judiciais sobre o acidente que matou o candidato à presidência Eduardo Campos em 2014. Né? Então, ela prorroga essa investigação do Eduardo Campos. Né? Muita gente fala que aquela coisa, a teoria da conspiração, né? Fala, o que você acredita? Eu acredito que foi uma fatalidade mesmo, né? Mas muita gente fala de como morreu também ministro e tal, então o pessoal já, de uma certa maneira, aumenta ou não as coisas, né? Que ambos os casos foram fatalidades, tanto a queda do avião que transportava Eduardo Campos como do ministro Teori, foram inegavelmente fatalidades. O ministro que estava com uma massagista bonita, né? É uma massagista bonita que viajou com ele, fazia massagem para ele, uma coisa bacana, né? Você ter uma massagista que te acompanha com a mãe, pô, é uma pessoa que estudou bastante, merece, eu acho que merece, mas é uma senhora massagista, né? Levar uma massagista particular para uma ilha é uma coisa só de quem tem muito dinheiro e notório conhecimento jurídico, né? Porque pessoa para ter uma massagista e levar a mãe, ser uma pessoa caridosa é uma coisa muito bacana, né? Um sarcasmo, um tom de ironia, né? Não sei, eu acho que é... Não, mas é legal. Tu já viu de tudo. Tu já viu ter cara moto, jet ski, mas tu nunca viu dizer que o Neymar levava uma massagista para ele. Tu nunca ouviu dizer que tinha alguém, vamos supor, o cara foi lá com o helicóptero, mas nunca tu falou, o cara levou uma cozinheira, uma funcionária, mas você nunca falou que o cara levou uma massagista, né? Você nunca viu no staff, de repente a mãe dele precisava, né?
Sim, sim. Então, eu estou falando assim... O Theory já tinha uma idade... O cuidado que ele tinha, razoável, né? A mãe dele devia ser já bem idosa. Não, o cuidado que ele tinha com as coisas, né? Legal. É verdade. Eu te confesso, Filete, que você até me desconcertou, porque eu ia fazer uma crítica em relação à falta de transparência da nossa administração obscuro, pública. Né? E nesse caso em especial, teoria da conspiração sempre houve e sempre vai haver. Enquanto as pessoas que têm imaginação fértil tiverem tempo, elas vão imaginar as coisas. Agora, que de fato a gente ficar intrigado e querendo informações, e essas informações não chegam, e quando chegam não são claras, né? E realmente a gente fica preocupado, porque se alguma dessas teorias até então da conspiração se confirmarem, isso mostra que a gente está um pouquinho ainda mais fundo no poço do que a gente imaginava. Né? Eu acho que são vários pontos que levam a essas teorias de conspiração. Primeiro, o avião não tinha caixa preta. Segundo, o avião não é de ninguém. Lembra? Foram processados. Sim. Quem processou verificou que o avião não era de ninguém, não tinha dono. O avião não estava no nome de um, não era de ninguém. A família do Eduardo Campos se calou. De repente, eles se calaram. Quer dizer, se é meu pai, se é meu irmão, se é minha esposa, eu pediria para o candidata a presidente e com grandes chances de ser eleita, eu teria chamado o FDA americano, que é a instituição que mais idônea, considerada mais idônea no mundo e que investiga os acidentes de avião lá nos Estados Unidos e em todo o mundo, porque ela é chamada em todo o mundo para fazer a investigação. Eu garanto que eles já teriam solucionado o caso. Então, eu acho que foi uma decisão acertada. Quer dizer, as pessoas ficaram... As vítimas, não os que estavam no avião, mas as vítimas das casas, da vizinhança ali, ficou... Até hoje ninguém foi ressarcido. Então, realmente, precisa ir mais a fundo mesmo nessa investigação. Temos aqui, chegou aqui os estúdios da TV Com, o Passarinho está vendo o programa, mandar um abraço para ele, né? Também para a Daiane, para a Cris, para a Amanda, para a Gisele, para o Reale, para o Will, para a Dona Joana do Café, nossos funcionários aqui da TV Com nessa sexta-feira, né? Bom café, hein? Muito gostoso. Bom café da Dona Joana. E inscreva-se no site em Santos, www.santos. É o curso de prática profissional em Direito da Saúde, coordenação da professora Ana Lúcia Nóbrega Silva e que o doutor Danilo, especialista em Direito, com ênfase em Direito Constitucional. É um curso que vai ser ministrado, né? Vão ter diversas aulas, que começa dia 14, dia 18. É um curso que começa dia 14 de agosto a 6 de outubro de 2017. 45 vagas, sempre no período da manhã, das 9h30 ao meio-dia e meio. Eu vou pedir para o doutor Danilo comentar sobre esse curso, né? Que é um curso na prática profissional de Direito da Saúde, que é muito importante hoje em dia, que o direito está muito ligado nessas questões de saúde também. Na verdade, já há alguns meses... Nós estamos trabalhando na elaboração desse projeto, junto ao Dr. Fernando Acauí, seu conhecido, Dr. Marcelo Lamy, Dr. Luciano Pereira de Souza, o Guga, enfim, pessoas até conhecidas já na cidade, enquanto promotor, advogados, professores, e nós montamos um curso prático profissional voltado para operadores do direito e também para profissionais de outras áreas, mas, claro, o enfoque é para advogados e outros operadores, com um perfil amplo, trazendo desde a teoria da responsabilidade civil até responsabilidade do Estado em relação à saúde, responsabilidade das operadoras, dos planos, enfim. E as inscrições estão abertas aí no site e no telefone da ESA, a Escola Superior de Advocacia de Santos, Filete. Tá certo, parabéns. Para qual o telefone para quem quiser maiores informações ou e-mail aí? Nós temos aqui as matrículas pelo site, né? www.santos.esaobsp.edu.br. Bom, qualquer coisa liga aqui para a TV Com, né? Ou para o meu telefone aqui para o 997-11-5545, que eu passo esse melhor para você. Os interessados procurando no site da ESA de Santos, com certeza eles conseguem acessar o link. Entra no OAB, põe ESA, consulta a ESA, ESA. Essa aqui é um portal já vai de cursos, aparecer né? lá, Escola Superior da Advocacia. Não há tempo para mais nada, queria mandar um abraço para o Júnior de São Vicente, para a Lucélia também, que mandou um abraço para todos aqui. Um excelente fim de semana, temos a nossa reprise 10h30, um excelente fim de semana, continue com a nossa extensa programação, muito obrigado.